A carta sombria do apóstolo Paulo sobre o arrebatamento. Havia uma cidade que acreditava que já era tarde demais. Não tarde para se salvar, tarde para continuar esperando. Os crentes de Tessalônica viviam paralisados por um rumor que circulava como fogo entre as casas. O dia do Senhor já havia chegado e eles tinham ficado para trás. Foi nesse momento de pânico coletivo que Paulo pegou em uma pena, respirou fundo e escreveu uma das cartas mais sombrias e urgentes de todo o Novo Testamento. Para entender por que essa carta é tão pesada, tão carregada de urgência e de aviso, é preciso recuar no tempo. É preciso conhecer a cidade. É preciso sentir o cheiro das ruas, ouvir o barulho do porto, entender o que estava em jogo quando Paulo chegou pela primeira vez àquele lugar e o que ficou em chamas quando ele partiu. Tessalônica não era uma cidade qualquer. Era, na linguagem do primeiro século, o que hoje chamaríamos de metrópole estratégica, fundada no ano 316 a.C. pelo general macedônio Cassandro, um dos sucessores de Alexandre, o Grande, na divisão do império que se seguiu à morte do conquistador. A cidade havia crescido durante séculos, até se tornar a capital da província romana da Macedônia. Cassandro batizou a cidade com o nome de sua própria esposa, Tessalônica, irmã de Alexandre, filha de Filipe da Macedônia, um nome carregado de realeza, de sangue imperial, de ambição. E a cidade honrou esse nome durante séculos. Sua posição geográfica era simplesmente invejável. Tessalônica estava assentada sobre o Golfo Termaico, com um porto natural capaz de receber embarcações de todo o mundo conhecido. Por terra, ela era cortada pela Via Egnatia, uma das maiores estradas militares e comerciais do Império Romano, que se estendia por mais de 1.100 quilômetros, ligando as costas do Mar Adriático até Bizâncio, a futura Constantinopla. Quem controlava Tessalônica controlava o fluxo de mercadorias, exércitos e informações entre o Ocidente e o Oriente. Era o nó central de uma teia que envolvia o mundo mediterrâneo inteiro. A população da cidade girava em torno de 100.000 habitantes no primeiro século depois de Cristo, o que a colocava entre as maiores do Mediterrâneo Oriental. Para ter uma imagem concreta, preencher um estádio de futebol moderno de grande porte não uma, mas 2 vezes. E ainda restariam pessoas fora. Era uma multidão de línguas, culturas, religiões e interesses que se agitava nas ruas estreitas, nos mercados cobertos, no porto barulhento e nos templos fumaceiros de uma das cidades mais cosmopolitas do mundo antigo. Havia romanos que vinham pelo comércio, gregos que habitavam a cidade há gerações, judeus com sua sinagoga e seus costumes, egípcios com seus cultos exóticos, macedônios com seu orgulho ancestral, e por sobre tudo isso, o verniz onipresente da cultura romana, da língua latina nas inscrições oficiais, dos generais sobre seus cavalos de pedra nas praças, e do culto ao imperador que dava a todo aquele caos uma aparência de ordem divina. O culto imperial em Tessalônica não era apenas religião, era política, era sobrevivência social. Roma havia transformado o imperador em divindade, e Tessalônica, que havia se declarado leal a Roma desde a Batalha de Filipe, em 42 a.C., quando apoiou o lado vencedor na Guerra Civil, havia adotado esse culto com particular entusiasmo. A cidade havia sido declarada cidade livre, o que na prática significava autonomia relativa para gerir seus próprios assuntos, desde que a lealdade a César permanecesse inabalável. Sacrificar para o gênio do imperador não era uma questão de crença pessoal. Era uma demonstração pública de fidelidade à ordem que mantinha tudo funcionando. Num ambiente assim, afirmar que havia outro senhor, que havia alguém a quem todo joelho deveria dobrar-se antes mesmo do imperador, alguém que havia sido executado como criminoso pelo Estado e que havia ressuscitado dos mortos, era um ato de rebeldia extraordinária. Era quase um crime. Em muitos aspectos, era literalmente um crime. Foi exatamente o que Paulo fez. O apóstolo chegou a Tessalônica provavelmente no ano 49 ou 50, depois de Cristo, acompanhado de Silas e do jovem Timóteo. Vinha de Filipos, uma cidade a oeste,
onde havia experimentado uma experiência que resume melhor do que qualquer outra a vida que escolhera. Foi preso, chicoteado, jogado na prisão com os pés no tronco. E de madrugada, enquanto cantava hinos com Silas, um terremoto abalou os alicerces da prisão, as portas se abriram e as correntes caíram. O carcereiro quis se matar. Paulo o deteve com palavras que haviam mudado a direção de sua própria existência. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Esse era o homem que chegou a Tessalônica. Não um teórico, não um filósofo de biblioteca, um homem que havia testado suas convicções na madrugada de uma prisão com o corpo marcado de chicotadas. Paulo não veio com cartas de recomendação de senadores romanos, nem com o patrocínio de famílias ricas. Veio com as mãos calejadas de fazer tendas, que era seu ofício, sua fonte de sustento para não ser um fardo financeiro para as igrejas, e com uma mensagem que havia transformado de forma tão radical a sua vida que ele considerava tudo o que havia sido antes como lixo, como refúgio, diante do valor de conhecer Jesus Cristo. Essas são palavras dele próprio, na carta aos Filipenses, não metáforas suavizadas. A palavra grega que ele usa é skaibala, que tradutores polidos rendem como lixo ou refúgio, mas que no grego coloquial do primeiro século tinha uma conotação bem mais crua e visceral. Paulo havia sido, antes de sua conversão, um fariseu de elite, estudante de Gamaliel, um dos rabinos mais respeitados de Jerusalém, cidadão romano de nascença, o que lhe conferia privilégios imensos num mundo onde a cidadania romana era ouro, perfeitamente bilíngue em hebraico e grego. Ardente perseguidor da nova fé, por convicção religiosa genuína, não por crueldade. Ele acreditava, com toda a força de seu intelecto formidável, que Jesus era um blasfemo, que seus seguidores eram uma ameaça à pureza do judaísmo, e que persegui-los era um serviço a Deus. E então, na estrada para Damasco, onde ia com cartas de autorização para prender cristãos, uma luz mais intensa que o sol do meio-dia o derrubou do cavalo, ou do que quer que estivesse montando, e uma voz lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? 3 dias de cegueira, 3 dias sem comer nem beber, 3 dias de silêncio interior em que um mundo desabava e outro começava a ser construído. Esse homem chegou a Tessalônica com a experiência de quem havia estado no lado errado da história e havia sido virado de dentro para fora pela graça. Seguindo seu padrão habitual em cada nova cidade, Paulo foi primeiro à sinagoga, onde havia uma comunidade judaica estabelecida com sua estrutura, seus cultos regulares e seus fiéis. A sinagoga era, para Paulo, o ponto de partida mais lógico. Ali havia pessoas que conheciam as Escrituras, que esperavam o Messias, que tinham o quadro conceitual dentro do qual o Evangelho fazia sentido imediato. Por 3 sábados consecutivos, 3 semanas que se comprimiam sob o peso de uma mensagem que Paulo carregava como se cada dia fosse o último, ele abriu os rolos da Torá e dos profetas e apontou, versículo por versículo, para um mesmo alvo. O Messias tinha que sofrer, tinha que morrer e tinha que ressuscitar dos mortos. Esse era o padrão que as Escrituras traçavam. Salmo 22, Isaías 53. O servo sofredor, o cordeiro levado ao matadouro, o que não abriu a boca. E esse Messias, esse que preenchia cada contorno profético com uma precisão que não pode ser coincidência, era Jesus de Nazaré. 3 semanas é um período extraordinariamente curto para fundar uma comunidade de fé que ainda estaria produzindo cartas e debates teológicos 2 milênios depois, mas foi o suficiente para que algo genuíno acontecesse. Alguns judeus aderiram, mas o maior impacto foi entre os chamados tementes a Deus, gentios que frequentavam a sinagoga sem serem convertidos formalmente ao judaísmo, atraídos pela ética monoteísta, sem querer se submeter à circuncisão e às demais exigências da Torá. Muitas mulheres proeminentes da cidade também aderiram. Quando o texto de Atos diz mulheres de alta posição, está descrevendo esposas de magistrados, de comerciantes ricos, de figuras com peso social real. Isso era explosivo, porque no mundo greco-romano, a religião era um assunto familiar e social.
Quando a esposa de um magistrado romano abandonava os deuses da casa para seguir o Deus dos judeus, e especificamente um judeu crucificado, isso não era apenas uma mudança de crença pessoal. Era uma ruptura pública, uma declaração de lealdade alternativa. E isso tinha consequências. Os líderes da sinagoga que não aderiram ao evangelho ficaram furiosos. Perceberam que estavam perdendo membros, prestígio e influência para esse pregador ambulante que havia chegado de fora sem credenciais oficiais. Segundo o registro do livro de Atos, capítulo 17, eles saíram às ruas, recrutaram malfeitores do mercado público, o tipo de homens que podiam ser alugados para criar confusão por algumas moedas, e formaram uma multidão. Foram à casa de um homem chamado Jasão, onde Paulo e Silas estavam hospedados. Quando não os encontraram, fizeram o que os covardes fazem quando o alvo principal não está. Atacaram quem estava acessível. Jasão e outros crentes foram arrastados até as autoridades da cidade com uma acusação que misturava verdade e provocação. Esses homens que perturbaram o mundo inteiro vieram também aqui, e Jasão os recebeu. Todos eles agem contra os decretos de César, afirmando que há outro rei chamado Jesus. As autoridades ficaram perturbadas ao ouvir isso. Perturbadas não porque a acusação era absurda, mas porque era perigosa. A afirmação de que havia um rei diferente de César era o tipo de coisa que podia atrair a atenção de Roma. E Roma, quando prestava atenção em algo, não era gentil. Jasão pagou fiança. Paulo e Silas foram expulsos da cidade durante a noite, às pressas, em segredo, como fugitivos saindo pelos fundos enquanto a tempestade ainda rugia na frente, e deixaram para trás uma comunidade jovem, recém-nascida na fé, sem lideranças experientes, cercada por hostilidade de todos os lados, sem resposta para a pergunta que mais cedo ou mais tarde todo ser humano precisa enfrentar. O que acontece com quem amamos quando ele morre? Essa é a pergunta mais velha do mundo. Mais velha que as pirâmides do Egito, construídas precisamente para tentar respondê-la de forma monumental. Mais velha que os textos filosóficos gregos que debatiam a imortalidade da alma com toda a elegância de Platão. Mais velha que qualquer religião organizada, porque ela precede qualquer sistema, qualquer teologia, qualquer ritual. É a pergunta que nasce no momento exato em que nos sentamos ao lado de um corpo que não responde mais, de olhos que não se abrem mais, de mãos que já esfriaram. Em Tessalônica, essa pergunta chegou mais cedo do que Paulo havia previsto. Pouco tempo depois de sua partida forçada, crentes começaram a morrer. Não em perseguições em massa, embora a perseguição fosse real e constante, e crentes certamente sofriam por sua fé. Mas da forma como todos os seres humanos morrem, de doenças, de acidentes, da erosão lenta dos anos. E a comunidade não sabia o que fazer com isso, porque Paulo havia pregado a volta de Jesus como algo iminente. Havia anunciado que o Senhor retornaria para reunir os seus. Havia enchido de esperança o coração daquela gente jovem na fé, e agora essa esperança tinha uma brecha que ninguém havia explicado. E se a pessoa que você ama morrer antes de Jesus voltar? E se você não sobreviver até esse dia? Eles perderão o encontro. Ficarão para sempre do lado de fora desse grande evento que era a esperança de todos. Morreram antes da hora e agora perderão para sempre o que os outros receberão. Como você se sente quando percebe que a esperança mais profunda que abraçou pode ter uma brecha que ninguém lhe explicou? Essa era a dor de Tessalônica. Um luto que se misturava com confusão teológica. Uma tristeza que carregava embutida uma questão doutrinária urgente. Paulo soube da situação quando Timóteo voltou com o relatório. A fé era real, o amor era genuíno, mas havia tristeza. E havia perguntas sem resposta que estavam corroendo algo por dentro. O apóstolo estava em Corinto quando a notícia chegou. Corinto era uma cidade tão diferente de Tessalônica quanto duas cidades poderiam ser, barulhenta e imoral, com uma reputação de decadência que o próprio nome havia virado verbo no grego antigo. E de dentro desse ambiente caótico e urbano, Paulo sentou, pegou em uma pena e começou a escrever. A primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita por volta do ano 51 depois de Cristo. Escrita de Corinto,
enviada por mensageiro para uma comunidade a mais de 500 quilômetros de distância por terra, uma jornada que levaria semanas a pé, atravessando montanhas, atravessando estradas expostas ao calor, ao frio e ao perigo de salteadores. Essa carta se tornou o documento mais antigo do Novo Testamento que possuímos, mais antiga que os evangelhos escritos, que foram compostos nas décadas seguintes, mais antiga que as grandes cartas paulinas como Romanos e Coríntios. Estamos diante, portanto, do testemunho mais próximo no tempo dos ensinamentos apostólicos originais. E é nessa carta que Paulo escreve uma das passagens mais densas, mais poderosas e mais debatidas de toda a Bíblia. Uma passagem que mudaria para sempre a forma como os cristãos pensam sobre o fim da história. No 4º capítulo, versículos 13 a 18, ele diz: Não queremos que vocês ignorem a verdade sobre os que já morreram, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Essa é a moldura pastoral da revelação. Paulo não está começando com teologia abstrata. Está respondendo a uma dor específica, concreta, sentida no peito de pessoas reais que haviam enterrado pessoas amadas. E então vem o coração do ensinamento. Paulo descreve uma cena que não encontra paralelo em nenhuma literatura anterior, judaica, grega, romana ou de qualquer outra tradição. O próprio Senhor descerá do céu com um grito de comando. Em grego, keleusma, a palavra usada para o comando militar que sinaliza um avanço ou um movimento decisivo, com a voz de um arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, a grande trombeta escatológica que ressoa na tradição profética desde o Êxodo, passando pelos Salmos, chegando aos profetas, sempre associada a momentos de intervenção divina definitiva. E em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, como se Paulo quisesse gravar em negrito o que a comunidade mais precisava ouvir, os mortos em Cristo ressuscitarão. Não serão esquecidos. Não terão perdido o trem. Serão os primeiros. Só depois aqueles que ainda estiverem vivos serão arrebatados junto com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. A palavra grega usada para arrebatados é harpazo. Essa palavra merece atenção especial. Harpazo é um verbo de força, de violência quase. Significa agarrar, tomar com força, arrancar de um lugar para outro com poder irresistível. O mesmo verbo aparece no Evangelho de João, quando a multidão tenta tomar Jesus à força para fazê-lo rei, harpazo. Aparece quando Paulo descreve sua experiência de ser levado ao terceiro céu, ao paraíso, onde ouviu palavras que não é lícito a um homem repetir, harpazo. Aparece no livro de Apocalipse, quando a criança da mulher é arrebatada para junto de Deus e do seu trono, harpazo. E aparece de forma significativa na descrição do lobo que ataca o rebanho e o arrebata das mãos do pastor. Harpazo. Harpazo não é uma partida tranquila. Não é uma viagem bem planejada com bagagem despachada. É uma extração súbita, uma mudança de estado que ocorre pela ação irresistível de uma força externa. Ao longo dos séculos, quando os tradutores latinos trabalharam sobre o texto grego para produzir a Vulgata, a Bíblia Latina de Jerônimo, completada no final do IV século e usada pela Igreja Ocidental por mais de 1000 anos, eles traduziram harpazo por rapiemur, do verbo rapere, e foi dessa raiz latina que séculos depois o termo inglês rapture emergiu nos debates teológicos protestantes, um termo que não existe como palavra em nenhuma Bíblia em português nem na maioria das traduções modernas, mas que se tornou um dos conceitos mais debatidos do evangelicalismo contemporâneo. Em português usamos arrebatamento, e a raiz da palavra carrega a mesma ideia: ser arrebatado, tirado com força, levado de forma súbita e irresistível para outro estado de existência. Mas Paulo não estava inventando uma doutrina nova do zero. Ele afirma explicitamente que o que está transmitindo é uma palavra do Senhor, uma revelação com autoridade apostólica, não uma elaboração especulativa. E essa revelação respondia diretamente à ferida de Tessalônica. Os que morreram em Cristo não ficarão para trás, não perderão o encontro. Pelo contrário, serão os primeiros a ressuscitar, os primeiros a se mover, os primeiros a alcançar o Senhor.
Os vivos não terão vantagem sobre os mortos. Os mortos terão precedência sobre os vivos. Silêncio. Essa deve ter sido a reação quando a carta foi lida em voz alta pela primeira vez diante de toda a comunidade reunida. O tipo de silêncio que vem não do vazio, mas do peso de palavras que pousam sobre a alma e mudam algo de forma permanente. O tipo de silêncio que antecede as lágrimas, não de dor, mas de alívio. O luto continuaria. A dor de perder pessoas amadas não desaparece com uma carta, mas a dor agora tinha uma moldura, tinha um contexto, tinha uma promessa do outro lado, e uma promessa com endereço, com sequência, com a autoridade de quem sabia o que estava dizendo. Paulo havia respondido à primeira pergunta, mas então chegou a segunda carta, e o tom mudou completamente. A segunda carta aos Tessalonicenses é um documento diferente da primeira em quase tudo, exceto no destinatário. A primeira é calorosa, tranquilizadora, cheia de afeto de pai para filho. A segunda é severa, urgente, cortante como lâmina de sílex. Há nela um senso de que o tempo é curto, de que o engano já está em ação, de que a ingenuidade pode ser fatal e de que ignorar o aviso pode ter consequências que vão muito além do desconforto momentâneo. O que havia acontecido entre as duas cartas? Um rumor específico havia chegado à comunidade de Tessalônica. Não um boato vago sobre o fim dos tempos. Esses eram comuns demais para causar alarme específico. Era uma afirmação que atacava a fundação de tudo. Alguém estava dizendo que o dia do Senhor já havia chegado. Já estava em curso. E pior, esse alguém parecia ter autoridade real. O rumor vinha por 3 canais diferentes. Por meio de um espírito, possivelmente uma profecia considerada genuína dentro da comunidade, por meio de uma palavra oral atribuída a Paulo e por meio de uma carta que os crentes julgavam ter sido escrita pelo próprio apóstolo. Uma carta falsa, atribuída a Paulo, afirmando que o dia do Senhor já havia chegado. Pensa no peso disso. Imagina que você pertence a uma comunidade de fé jovem, formada há poucos meses, cercada de perseguição, tentando entender doutrinas complexas, sem acesso a teólogos experientes, sem bibliotecas, sem a possibilidade de fazer uma busca rápida e verificar a fonte. E chega um documento que parece ser do líder que você mais confia, o homem que te converteu, que te ensinou, que te visitou, que te escreveu com amor paternal, dizendo que o evento central de toda a sua esperança já aconteceu, e você ficou para trás. O que acontece com uma comunidade de fé quando o chão da esperança some de repente? A resposta de Tessalônica foi o caos. Não o caos espetacular de uma multidão em pânico correndo pelas ruas. O caos interior, silencioso e devastador, que se instala quando a razão de viver perde o sentido. Alguns crentes simplesmente pararam de trabalhar. Para que trabalhar se os últimos dias estavam acontecendo agora? Para que planejar o futuro se não havia futuro? Para que honrar compromissos, manter responsabilidades, continuar com a rotina de viver, se tudo havia mudado de natureza e era apenas questão de horas ou dias antes que o cenário final se desenvolvesse? A comunidade estava sendo corroída por dentro por uma combinação letal de ansiedade escatológica e paralisia existencial. E a preguiça de alguns criava peso sobre os ombros de outros, os que ainda trabalhavam, os que ainda produziam, os que agora precisavam sustentar, aqueles que haviam decidido que sustentar a si próprios não tinha mais sentido. Paulo soube e escreveu. Logo no início da segunda carta, ele explode o rumor com a precisão cirúrgica de alguém que viu esse tipo de engano antes. Não se deixem abalar tão facilmente, nem se perturbem. A palavra grega para abalar é saleutenai. A imagem é de um barco sacudido pelas ondas, sem âncora à deriva. Que ninguém os engane de forma alguma. E então vem o coração da carta sombria, o trecho que mudaria para sempre os debates sobre os últimos tempos dentro da tradição cristã. Paulo diz que o dia do Senhor não pode ter chegado porque 2 eventos específicos ainda não haviam acontecido. Não um evento, 2. E Paulo os apresenta com a autoridade de quem está revelando a estrutura do palco antes da peça começa. Primeiro, a grande apostasia. Em grego, apostasia, a rebelião, a defecção em massa,
o abandono organizado e deliberado da fé. A palavra apostasia não descreve apenas pessoas que perdem o interesse em ir à igreja. Descreve uma ruptura ativa, um rompimento intencional, um voltar as costas ao que antes era professado com convicção. Paulo havia visto isso acontecer em menor escala ao longo de seu ministério, pessoas que haviam corrido bem por um tempo e depois desistido. Mas o que ele descreve aqui é algo de escala diferente, um fenômeno coletivo, um abandono em massa que marcaria o início do tempo final como um terreno seco que anuncia a chegada do fogo. Segundo, a revelação do homem da iniquidade. E aqui o texto fica denso como concreto armado. O homem da iniquidade. Paulo usa essa frase com uma gravidade que não encontramos em nenhuma outra parte de suas cartas. Ele empilha qualificativos sobre essa figura como se estivesse construindo um retrato que exige mais de uma pincelada para ser compreendido. Chama-o de filho da perdição, a mesma expressão que Jesus usou para Judas Iscariotes no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 12. Descreve-o como aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou que é objeto de culto. E chega ao ponto culminante com uma imagem que deveria fazer os cabelos arrepiarem em qualquer ouvinte judeu do primeiro século. Esse ser se assentará no templo de Deus, proclamando-se a si mesmo como Deus. Assentar no templo de Deus e proclamar-se divino. Para qualquer judeu do primeiro século, essa imagem ativava memórias traumáticas imediatas. Havia acontecido algo semelhante menos de 2 décadas antes da escrita da carta. O imperador Calígula, num acesso de loucura megalomaníaca que os historiadores ainda debatem se era genuína insanidade ou calculado teatro político, havia ordenado no ano 39 d.C. que sua estátua fosse erguida no Templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado do judaísmo, onde a presença de Deus era considerada habitante. A ordem causou um terror em ondas que se espalharam por todo o mundo judaico. Só a morte prematura de Calígula, assassinado por membros de sua própria guarda pretoriana, no ano 41, havia impedido a execução da ordem. Mas Paulo não estava simplesmente revivendo Calígula com roupagem apocalíptica. A figura que ele descreve tem proporções que ultrapassam qualquer governante humano do passado ou do presente. Seu surgimento será acompanhado, e aqui Paulo usa uma expressão de peso extraordinário, de todo tipo de milagres, sinais e prodígios enganosos, com toda espécie de engano iníquo. O termo grego para enganosos é pseudous, falsos, fraudulentos. Não serão manifestações do poder de Deus. Serão imitações convincentes, simulacros poderosos, contrafações que se apresentam como o original. E o mundo, diz Paulo, acreditará, porque o engano não virá de fora. Virá de dentro do que parece ser sagrado, não como um inimigo declarado, rugindo como leão no campo aberto, mas como um anjo da luz, na expressão que Paulo usaria em outra carta. O mais perigoso dos enganos não é aquele que se apresenta como erro, é aquele que se apresenta como verdade suprema. Quem é esse ser que Paulo descreve com palavras que jamais usou para descrever nenhum outro inimigo do Evangelho? A questão percorre 2000 anos de teologia cristã como uma corrente subterrânea que nunca para de fluir. Há quem diga que Paulo estava se referindo ao imperador Nero, cujo governo de terror cobriu os anos 54 a 68 d.C., cuja perseguição aos cristãos em Roma, após o incêndio da cidade, em 64, se tornou um dos episódios mais sangrentos da história eclesiástica, e cujo número, 666, aparece no livro do Apocalipse, nas interpretações que identificam a besta com o imperador cruel. Há quem veja na figura um símbolo do sistema romano de opressão como um todo, materializado em cada governante que exigiu adoração e perseguiu a fé. Há quem a conecte ao anticristo descrito por João em suas cartas, o espírito do anticristo, que já está no mundo, e ao mesmo tempo uma figura pessoal específica que viria. E há quem veja no homem da iniquidade um personagem estritamente futuro, alguém que ainda não surgiu no palco da história humana, cuja revelação está sendo contida por uma força que ainda está em operação, a força que Paulo vai descrever a seguir com palavras que gerariam séculos de debate.
Vocês sabem o que o retém agora, para que seja revelado a seu próprio tempo. Essa frase simples, essa lacuna deliberada, é talvez o maior enigma epistolar do Novo Testamento. Paulo está se referindo a tokatechon, uma expressão grega que significa o que retém, o que impede, a força que detém. Há uma força em operação no mundo. Paulo diz que está impedindo que o homem da iniquidade se revele antes do tempo. Quando essa força for tirada do caminho, então o iníquo será revelado, e então o Senhor o consumirá com o sopro de sua boca e o destruirá com a manifestação de sua presença. O problema é que Paulo não explica qual é essa força. Ele escreve "vocês sabem", como se o conhecimento fosse compartilhado entre ele e os tessalonicenses, fruto das semanas de ensino que havia dado presencialmente. Mas esse conhecimento não foi registrado em nenhum outro documento que tenhamos. Chegou até nós apenas a referência, e a referência sem o referente. Apenas a pergunta sem a resposta. O que ou quem? É a força que impede que o caos final se instale. Ao longo de 2000 anos, pelo menos 7 interpretações principais foram propostas e debatidas por mentes teológicas brilhantes. A mais antiga e mais influente entre os primeiros séculos do cristianismo identifica o katechon com o Império Romano, e mais especificamente, com o imperador. Tertuliano, um dos primeiros e mais vigorosos teólogos cristãos, escrevendo no final do segundo século, afirmava que os cristãos deviam orar pela saúde do imperador, porque sabiam que o colapso de Roma traria consigo um caos ainda mais profundo. A ordem política, mesmo imperfeita e mesmo perseguidora, funcionava como um dique contra o caos absoluto. João Crisóstomo, pregando em Antioquia e Constantinopla no IV século, defendia essencialmente a mesma posição. Outros intérpretes identificam o katechon com o próprio ministério apostólico, com Paulo, com a pregação do evangelho em todo o mundo. Enquanto a evangelização genuína estiver acontecendo, enquanto o testemunho estiver sendo dado a todos os povos, a revelação final estaria sendo contida. Essa interpretação tem base em outras passagens, onde Paulo parece conectar seu ministério pessoal ao plano escatológico de Deus, como em Romanos, capítulo 11, onde ele descreve sua missão aos gentios como parte de um plano que levará ao endurecimento parcial de Israel e, finalmente, à sua salvação em massa. A interpretação mais popular nos círculos evangélicos dos séculos 20 e 21, especialmente entre aqueles que adotam a visão do arrebatamento pré-tribulação, é que o katechon é o Espírito Santo. O Espírito habita a Igreja. A Igreja é o templo do Espírito. Quando a Igreja for arrebatada, o Espírito, como presença restrainente, como força que limita o mal, será removido de sua função atual. E então, o homem da iniquidade poderá se revelar sem obstáculos. Essa interpretação tem a virtude de conectar os dois eventos de forma elegante. O arrebatamento remove o katechon e, ao fazê-lo, desencadeia a sequência final. Cada interpretação tem defensores brilhantes. Cada interpretação tem críticos igualmente brilhantes. Paulo sabia que estava deixando um mistério. E talvez seja exatamente esse o ponto. Porque o mistério não é um erro de Paulo. É uma abertura intencional que mantém a humanidade em estado de vigilância permanente. Se soubéssemos com precisão cirúrgica quem é o katechon e quando ele seria removido, poderíamos calcular o dia. Poderíamos relaxar até o momento calculado. O cálculo nos destruiria, porque transformaria a esperança em cronograma, e o cronograma em presunção. E Paulo havia visto o que acontecia com comunidades que trocavam a vigilância pela presunção. O pânico de Tessalônica era exatamente isso. Há também no texto de Paulo uma frase que passa facilmente despercebida, mas que carrega um peso extraordinário. O mistério da iniquidade já está em ação. Já, naquele momento. No primeiro século, o homem da iniquidade ainda não havia se revelado, mas o espírito que o animaria já estava operativo no mundo. O mesmo espírito que havia animado Calígula, Nero, os impérios que esmagaram nações e exigiram adoração, estava em operação, mas contido, limitado, impedido de atingir sua expressão máxima. O que isso significa
é perturbador e libertador ao mesmo tempo. O mal não é uma novidade de nosso tempo. Não é algo que o mundo moderno inventou nem intensificou além do que já existia. Tem sido uma constante, mas tem sido uma constante contida. Uma força enorme sob uma pressão maior. Antes de ir mais longe, é preciso parar e olhar para o custo humano de tudo isso. Porque às vezes a teologia se torna tão abstrata, tão vertical nos seus voos, que esquecemos que as cartas foram escritas por um homem de carne e osso, um homem que sangrava quando apanhava, que sentia frio quando estava exposto, que tinha saudade das pessoas que amava, que carregava no corpo as marcas de uma vida inteiramente dada. Paulo não escreveu essas palavras de uma sala confortável, sentado em uma cadeira de couro, cercado de livros, com uma refeição farta esperando na cozinha. Quando escreveu para os Tessalonicenses, em ambas as cartas, ele já havia acumulado uma lista de sofrimentos que qualquer ser humano razoável consideraria motivo suficiente para parar. Na segunda carta aos Coríntios, ele faz esse inventário com a crueza de quem não está pedindo pena, mas estabelecendo credenciais. 5 vezes recebi dos judeus 39 golpes. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufragou o navio em que eu estava. 1 noite e 1 dia passei em alto mar. Em minhas viagens tenho sido exposto a perigos de rios, de salteadores, dos meus compatriotas, de gentios na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos. Tenho trabalhado com cansaço e sofrimento, muitas vezes sem dormir, com fome e sede, muitas vezes sem comer, com frio e falta de roupa. Faz a conta. 5 vezes 39 golpes equivale a 195 golpes de chicote no corpo de um único homem. Num único flagelo, 39 golpes podiam deixar sequelas permanentes. Dano nos rins, ruptura de tendões, cicatrizes que nunca saíam completamente. 195 golpes ao longo de uma vida é uma quantidade que o corpo humano não sobrevive intacto. E ainda assim esse homem escrevia. E ainda assim esse homem viajava. E ainda assim esse homem plantava igrejas e voltava para visitar as que havia plantado e enviava cartas para as que não podia visitar. Os tessalonicenses também pagavam seu preço. Paulo menciona explicitamente na segunda carta que se gloria deles perante as outras igrejas por causa de sua perseverança e fé em meio a todas as perseguições e tribulações que suportavam. Essas não eram palavras retóricas. A comunidade de Tessalônica sofria pressão constante e concreta de 2 lados. Da comunidade judaica que via na nova fé uma ameaça à identidade religiosa e dos cidadãos e autoridades pagãs que viam naqueles que recusavam os cultos imperiais uma ameaça à lealdade política. Ser cristão em Tessalônica no primeiro século significava aceitar a possibilidade real de perder emprego, contratos comerciais, relacionamentos familiares, posição social, liberdade e, para alguns, a própria vida. Havia crentes que perderam negócios inteiros por se recusarem a participar das festas religiosas das corporações profissionais. Festas onde se oferecia sacrifício às divindades patronas do ofício e onde a recusa era vista como traição ao grupo. Havia mulheres que perderam o sustento quando seus maridos pagãos as abandonaram por se converterem. Havia jovens que foram expulsos de casa pela família que não entendia por que haviam trocado os deuses ancestrais por um judeu crucificado. Tudo. Há quem pagou com tudo o que tinha pela mensagem que Paulo havia pregado naquelas 3 semanas. E agora chegava mais uma carta dizendo que antes da volta de Jesus ainda haveria uma grande apostasia em escala global, que ainda haveria um ser sobre-humano de poder imenso que se sentaria no lugar de Deus e exigiria adoração, que ainda haveria um tempo de engano tão profundo, de sinais e prodígios tão convincentes, que seria necessário um discernimento sobrenatural para não ser varrido pela correnteza. Não era a carta que eles queriam receber, era a carta que precisavam, porque há uma diferença enorme entre o que queremos ouvir e o que precisamos ouvir. E a diferença entre essas duas coisas pode ser literalmente a diferença entre sobreviver e se perder. Mas voltemos à questão central. O que Paulo estava realmente ensinando sobre o arrebatamento?
Porque o conceito é cercado, em nosso tempo, de uma quantidade enorme de especulação cultural, de filmes de terror cristão sobre o que acontece com os não arrebatados, de debates acirrados sobre o momento exato. Se o arrebatamento ocorre antes da tribulação, no meio dela ou após, e de uma indústria editorial que produz best-sellers especulativos com regularidade impressionante. Em meio a todo esse ruído, a voz de Paulo, simples, precisa, pastoral, pode se perder completamente. Vale a pena revisitar o texto com olhos novos. Paulo estava descrevendo uma fuga ou um encontro. A palavra que ele usa para descrever o que acontece quando os crentes alcançam o Senhor nos ares é apântesis. É uma palavra técnica do mundo grego e romano que descreve um tipo muito específico de evento, a recepção oficial de um dignitário. Quando um rei, um general vitorioso ou um magistrado importante se aproximava de uma cidade, os cidadãos saíam pelos portões, os homens livres, os de posição, os que tinham o direito e o dever de representar a cidade, para encontrar o visitante no caminho, e então voltavam com ele para dentro da cidade, como escolta de honra. O visitante não precisava chegar sozinho. A cidade saía ao encontro. Esse era o apantesis. A mesma palavra aparece em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens. As 10 virgens saem ao encontro do noivo. Eis apantesis. E em Atos, capítulo 28, quando Paulo chega a Roma, e os cristãos da cidade saem até o foro de Ápio e as 3 tavernas para encontrá-lo. E Paulo, vendo-os, dá graças a Deus e se anima. Mais uma vez apantesis. Não era uma fuga. Era uma escolta. Paulo estava dizendo que quando Cristo vier, os crentes, tanto os que já morreram, quanto os que ainda estiverem vivos, transformados em um instante, no piscar de um olho, sairão ao encontro do Rei que vem. Não para escapar de algum lugar para outro lugar, mas para compor a escolta de honra de seu Senhor em seu retorno, para acompanhar sua descida, para participar ativamente do maior evento da história humana, não como espectadores apavorados, mas como cortejo real. Essa compreensão muda tudo, porque se o arrebatamento é uma escolta, então a pergunta não é: como faço para sair antes que as coisas piorem? A pergunta é: como vivo de forma a estar pronto para acompanhar meu rei quando ele vier? A escatologia deixa de ser uma saída de emergência e se torna uma vocação, um chamado à dignidade, uma preparação ativa para um papel real. Não é passividade, é preparação. Há uma dimensão do ensino de Paulo sobre os últimos tempos que frequentemente se perde no debate sobre datas e sequências e identificações do anticristo. A dimensão ética. A dimensão do como viver agora, à luz do que virá. Porque Paulo não fecha a segunda carta com mais teologia escatológica. Fecha com uma instrução prática que, à primeira vista, parece quase banal diante de toda a grandiosidade do que veio antes. Ele manda que os crentes trabalhem, com suas próprias mãos, sem criar cargas desnecessárias para os outros, ganhando o próprio sustento, seguindo o exemplo do próprio Paulo, que havia trabalhado dia e noite fazendo tendas para não ser fardo para ninguém, embora tivesse o direito apostólico de ser sustentado pelas igrejas. E aqueles que, usando a expectativa escatológica como desculpa para a ociosidade, recusavam trabalhar e andavam de casa em casa vivendo às custas de outros, esses deveriam ser corrigidos com amor, marcados com clareza e evitados até que voltassem ao caminho. A ética do trabalho, no pensamento de Paulo, não era uma concessão ao mundo, era uma expressão de esperança genuína. Porque se você realmente acredita que o mundo tem um dono que voltará para estabelecer o seu reino, você age com responsabilidade agora. Porque o que você faz agora tem peso eterno. E se você abandona o trabalho porque o fim está chegando, na verdade está revelando que sua esperança é desespero disfarçado. A convicção de que não há valor em nada que seja feito. De que o mundo é um palco sem sentido, esperando ser desmontado. Como se vive quando se sabe que o tempo é curto, mas não se sabe quanto? A resposta de Paulo é: vive-se plenamente. Vive-se com fidelidade nas pequenas coisas. Trabalha-se com integridade no ofício cotidiano.
Cuida-se das pessoas ao redor com a seriedade de quem sabe que cada pessoa importa eternamente. Mantém-se os olhos no horizonte, mas sem deixar de cuidar do jardim que há à sua frente agora, porque a expectativa do retorno de Cristo não é um analgésico para a responsabilidade presente. É o combustível que torna a responsabilidade presente infinitamente significativa. É a razão pela qual o que você faz hoje não é perdido no vazio da história, mas é parte de algo que vai durar para sempre. 2000 anos se passaram desde que aquele rolo de papiro percorreu a jornada de mais de 500 quilômetros entre Corinto e Tessalônica. 2000 anos desde que as palavras foram lidas em voz alta, com a emoção e a seriedade de quem sabe que está recebendo algo sagrado, diante de uma comunidade assustada e confusa, que precisava desesperadamente de ancoragem. E ainda hoje, em igrejas nos 5 continentes, em idiomas que Paulo jamais ouviu, entre povos que ele jamais imaginou que existissem, homens e mulheres debatem exatamente as mesmas perguntas que ele tentou responder. Quando? Como? Quem será levado? O que acontece com quem ficou para trás? Quanto tempo ainda? Quais são os sinais? A carta não resolveu o mistério. Ela ensinou como viver dentro dele. Porque há 2 tipos de resposta para o mistério. A resposta que dissolve o mistério e a resposta que te equipa para habitá-lo. Paulo não deu a primeira, deu a segunda. E talvez seja exatamente isso que o Espírito pretendia. Não um calendário, mas um caráter. Não uma data, mas uma decisão. O mundo em que vivemos parece, muitas vezes, estar em contagem regressiva para algo. As estruturas que pareciam sólidas revelam suas fissuras. Os consensos que pareciam permanentes se liquefazem. O medo de que a história esteja chegando a algum tipo de ponto de ruptura não é apenas pregação dominical alarmista, é um sentimento difuso que atravessa culturas, gerações e sistemas de crença. Algo na atmosfera do tempo em que vivemos ressoa de formas que são difíceis de ignorar, com as descrições que Paulo fez do período que antecederia o fim. É fácil nesse ambiente cair em 2 erros opostos. O primeiro erro é o pânico. É a resposta de Tessalônica quando o rumor chegou. É a paralisação, o abandono das responsabilidades, a venda de tudo, a espera passiva com olhos fixos num céu que não se abre ainda. É confundir urgência com irrelevância, como se a iminência do fim tornasse o presente sem valor. O segundo erro é a indiferença. É o daqui a pouco que vira nunca na prática. É a secularização gradual da esperança escatológica até que ela se torne um assunto para seminários acadêmicos, sem nenhuma implicação para como se acorda de manhã, como se trata o vizinho, como se usa o tempo e o dinheiro. Paulo evitou os 2 erros com a precisão de quem havia aprendido, pela experiência onde cada um levava. O caminho que ele traçou é mais estreito e mais exigente do que qualquer dos 2 extremos. É o caminho de quem vive com urgência genuína, não urgência de quem está em pânico, mas urgência de quem sabe que cada momento importa, com paz genuína, não a paz de quem ignora o que está por vir, mas a paz de quem sabe em quem confia, e com trabalho genuíno, não como quem está tentando merecer um lugar na escolta, mas como quem já foi convidado e está se preparando com dignidade. Paulo não escreveu essa carta para assustar. Escreveu porque sabia que a esperança mal compreendida se transforma em pânico, e o pânico destrói comunidades. O arrebatamento, para ele, não era um mecanismo de fuga, mas uma promessa de encontro. E entre a promessa e o cumprimento havia uma tarefa: permanecer, trabalhar, vigiar. Não como quem espera o fim do mundo, mas como quem sabe que o mundo tem um dono, e esse dono voltará. A carta sombria de Paulo, no fundo, era a carta mais esperançosa que ele poderia ter escrito.